Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos, você, pai, mãe, curioso da educação, professor, professora, aluno, estudante, você que acompanha esse trabalho, você que é um curioso também da educação, obrigado pela visita a este canal. E você que me acompanha desde a época do Orkut, que felicidade, estamos ainda no Google Plus. Dizem que vai acabar, mas não sabemos, né? Estamos aí também nas mídias sociais como Facebook, como Twitter. Estamos também no Blogger. Você que conhece nosso canal através do blog, brigadão pela confiança. Você que acompanha nosso trabalho pelo YouTube, gratidão. E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, da nossa também querida amada cidade americana. E um beijão para meu amado filho Emmanuel. Papai te ama muito, viu? E hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Esse vídeo vai ser breve, rápido, mas é importante. É uma palavra que nós ouvimos falar tanto. Ouve de cá, ouve de lá, e às vezes a pessoa não sabe, na real, o que significa essa palavra. Vamos a ela. Lógica. O que significa lógica? Lógica nada mais é de que a parte da filosofia que trata do quê? Das formas do pensamento, né? E quais são as formas do pensamento? Dedução, indução, né? Hipótese e inferência. Lógica é somente isso, né? E as pessoas falam tanta coisa, e no fim das contas, se você perguntar para uma pessoa o que significa lógica, a pessoa vai ter dificuldade de explicar isso. Então, em algum dado momento, nossa educação dentro das nossas escolas falhou muito. Então, a lógica, essa parte da filosofia que trata dessas formas do pensamento, da ordenação dos pensamentos. E lógico que é uma fração da realidade, entendeu? É um complemento para te ajudar no pensamento. Não é o fim em si mesmo, compreende? Então, a realidade é muito ampla, por exemplo. E outra coisa importante é que, para que a lógica e os seus argumentos tenham utilidade, a pessoa que lhe ouve tem que entender do que você está falando, né? Você está falando de filosofia quântica para uma pessoa que ainda mal sabe escrever direito, então não vai dar em nada isso. Então a lógica trata disso, de como você, através do seu pensamento, ordenar o pensamento com dedução e indução. Por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo ele é mortal. Então, essa dedução te induziu a ter uma hipótese que te levou a ter uma inferência, correto? É nada menos que isso a lógica, entende? É uma ordenação do pensamento. Mais uma coisa interessante, meus amigos, minhas amigas, como falávamos, para que o seu discurso, o seu raciocínio lógico tenha coerência, o ouvinte tem que saber do que você está falando. Entende? Foi nisso que certos políticos falharam, né? A linguagem do povo qual é? Então essa linguagem fugiu da compreensão do povo, entende? Então a lógica é isso. Uma coisa importante são as premissas. Essa premissa é verdadeira ou não? Então você vai fazer um juízo de valores. E para que você consiga fazer um juízo de valores, você, meu amigo, é por isso que é importante você ir adquirindo conhecimento e cultura. Através disso, você vai ter no seu interior meios de tentar entender melhor a realidade que o cerca. Então aí você vai usar a técnica filosófica que o professor Olavo de Carvalho tanto fala, que são, se não me engano, 6 ou 7 etapas. Abaixo do vídeo vamos deixar elas descritas passo a passo, ok? Então, a propedêutica entra nesse quesito. O que é a propedêutica? A propedêutica, quando você vai fazer um curso, você tem uma introdução daquele curso antes de começar o curso. Entende? Então, você, pai, você, mãe, né, sempre que tiver que ensinar seu filho sobre certos temas que ele está aprendendo na escola, nós temos que recapitular
Você está entendendo o que está se falando aqui na escola? Eu lembro que o Kumon fazia isso, sabe? De tanto levar meu filho para o Kumon, eu lembro, na época ele tinha 7 anos, né? Ou era 6, não lembro. Então, de tanto levar ele para o Kumon fazendo exercícios lá, eu acompanhava ele. Você vê que o objetivo do Kumon é o quê? É a pessoa ficar, ter uma disciplina e ela mesma buscar pela educação dela mesma. E ela se antecipar aos demais. Então, quando o professor, por exemplo, da escola, estava dando uma matéria, ele já tinha visto aquela matéria no Kumon. Então, o entendimento dele melhora. É isso que se trata aqui, essa propedêutica. Você tentar ter elementos de certos conteúdos que você tenta se antecipar, né, para o melhor entendimento do que o professor está falando ali em sala de aula. Entende? Então, aí que entra a retórica, certo? Como você vai falar, os argumentos e tal. Então você vai ter que ter esse conteúdo. Por isso que é bom, é importante você adquirir cultura. E como você adquire cultura? Tem várias formas de você se adquirir cultura. Ah, mas eu não tenho dinheiro, João Maria. Ô, João Maria, mas não tenho dinheiro, pô. Como eu vou aprender a adquirir cultura? Ó, nós temos biblioteca nas cidades. Nós temos aí, você pega o jornal aqui em Americana, por exemplo, o Liberal, né? Tem um monte de atividades culturais que você pode participar. Tem muitas pessoas dentro do YouTube, aqui nesse canal do YouTube, por exemplo, que estão falando sobre cultura. Cultura é entender o que é arte, o que é música de qualidade, né? Essas coisas que vão fazer com que você consiga fazer uma avaliação melhor do que o cerca. Não é verdade? Por exemplo, hoje em dia, na televisão e na televisão paga também, nós vemos que os programas culinários fazem muito sucesso, não é verdade? Então, surgiu-se que as pessoas começaram a melhorar o seu paladar, experimentando coisas novas, coisas diferentes, entende? É disso que nós estamos falando. Você pode se dar o direito disso, né? Comer uma coisa diferente, ouvir uma música diferente. Você ouve sua música que você gosta? Ouve, não tem problema. Mas você pode ouvir outras músicas. A vida é curta. Você tem que aproveitar, não é verdade? Ler outras coisas que vão acrescentar bagagem no seu entendimento, no seu intelecto, para que você faça o melhor julgamento possível das coisas que o cerca. Essa que é a realidade, o resto tudo lorota, né? Então, você vê um problema, por exemplo, né? Por exemplo, no Brasil tem-se a cota racial, correto? Você vai analisar, esse é um fato. Muitas pessoas fazem inferências sobre a cota racial, correto? Se você não pode discutir sobre esse tema, onde está a democracia? Correto? Então eu sou contra a cota racial, né? A cota racial não contribui em nada, né, para a população brasileira. Deveria-se ter uma cota, se tiver cota, uma cota social com aqueles elementos que, através da educação básica, provaram que são merecedores daquilo. Não é para qualquer um, não é verdade? Tem que ser para aqueles alunos que demonstram o interesse pela educação e se esforçam por isso. Você sabe do que eu estou falando, né? Sabe aquele aluno, se o professor vai na sala, aquela aluna, o professor vai na sala de aula, né? Eu lembro uma vez tinha um garoto estava fazendo estágio, foi na primeira série, primeiro ano do Fundamental 1, né? E ficava lá no São Martim, em Campinas. Esse aluninho estava com fome, coitado. Mas ele prestava muita atenção, ficava lá no fundo da sala, né? Eu só observando a garotada. E a pessoa falava, ele tentava prestar atenção o máximo possível daquilo. E os outros nem aí, às vezes, né? Então, é disso que nós estamos falando. A sua vontade de saber algo. Então, se você não se esforça para querer aprender, se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar, o que você vai fazer na faculdade? Não vai fazer nada, né? Então, a faculdade, a universidade tem que ser para quem quer realmente buscar sobre aquilo. Então, a lógica só faz isso, né? Uma ordenação do pensamento, onde você vai deduzir, induzir, ter uma hipótese e chegar numa inferência.
E para isso, a pessoa que está te ouvindo tem que ter certos conhecimentos prévios do que você está falando. Tem que entender mais ou menos o que você está falando, não é verdade? Se você vê um amigo seu que está triste, você vê a expressão dele, está demonstrando que ele está triste. E você vai chegar nele, você está triste hoje, né? Então, isso aí é a lógica. Mas se você tiver que provar que ele está triste mesmo, aí é complicado, tá entendendo? Então, a lógica nada mais é que um complemento da área da filosofia para que você possa ter um entendimento das premissas, mas não é o fim em si mesmo, né? Você tem outros elementos. Então, nós vemos que a propedêutica vai fazer parte disso. Então, meu amigo, minha amiga, você que vai fazer o Enem, parabéns, chegou o grande momento, dia 4, né? Vai cair no domingão. Quando você começar a fazer o curso, né? Eu acho que toda pessoa que queira fazer um curso universitário, ela deveria sair da escola tendo em mente o que ela mais gosta de fazer. Só a pessoa, só você mesmo, meu amigo, minha amiga, você que é estudante aí, que está no 3º ano, né, ou que já fez e está tentando o Enem aí, só você mesmo pode saber o que você gosta, não é outra pessoa. Quem conhece melhor você do que você mesmo? Então você tem que se conhecer, conversar com você, né? Olhe no espelho e converse com você. Parece que é loucura, mas dá certo, vai. Então você tem que se conhecer, saber o que você mais gosta de fazer, as suas aptidões. Às vezes você tem uma aptidão, você tem um desejo de ser um médico, mas a sua aptidão é para outra coisa, disso que nós estamos falando aqui agora. Então, se prepare, e se você conseguiu passar nesse curso que você quer, antes de passar nele, tente ver o que é dado, né, naquele curso. Por isso que os cursos técnicos, meus amigos, minhas amigas, por isso que os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes são de suma importância nesse país. Se você é técnico em mecânica, se você for fazer engenharia mecânica, você vai ter a propedêutica, tá entendendo? Muito maior do que quem só saiu do ensino médio e foi direto para a faculdade. Porque você já fez o técnico em mecânica. Entende? Você já sabe que uma fresa, uma retífica, os enunciados da mecânica, da manutenção, o funcionamento dos motores. Então, você vai ter um aprofundamento. Entende onde queremos chegar? Se você faz um técnico em administração ou um curso profissionalizante de administração, você fez a propedêutica. Quando você for para a faculdade, aquilo que você aprendeu lá atrás, você vai se recordar e você vai estar na frente das pessoas que vieram zeradas. Então, se você tem uma oportunidade de fazer um curso profissionalizante, faça. No Senac tem, aqui em Americana tem. 10% das vagas dos cursos de técnico ou dos cursos que tem profissionalizantes são gratuitas. Então se inscreva, fique atento, acompanhe. Então as oportunidades são muitas, tá ok? Não dê bobeira, entende? Descubra o que você gosta de fazer e você vai conseguir fazer uma boa escolha, tá ok? Então a lógica nada mais é do que isso aí. Repetindo, formas de organizar as estruturas do pensamento. Então somente isso. E você vai ter uma dedução, indução, uma hipótese e vai chegar numa inferência. Correto? Um exemplo. Todo peixe vive na água. A baleia vive na água. Logo a baleia é peixe. Você foi induzido a pensar errado, porque o enunciado, as premissas estão erradas. Houve uma alteração aí, porque a baleia não é peixe, a baleia é um mamífero, entende? É mais ou menos por isso aí. Então, lógica é isso. A propedêutica é antes de aprender certas matérias, você tem uma introdução. Aí quando você chega na matéria propriamente dita, você consegue absorver melhor. Então, é mais ou menos isso. Muito obrigado pela visita que vocês têm feito a esse humilde espaço. Obrigado de coração. Você que se inscreveu agora, estamos chegando a 6.600 pessoas, é muita gente, né? Muito obrigado mesmo pela confiança. Juntando as mídias sociais que nós temos aí, temos 10 pessoas que
acompanhe o nosso trabalho. Obrigado pela confiança nesses 10 anos, ok? Boas provas para você que está indo no Enem, né? Você que está pensando em fazer alguma coisa, sabe o que você faz? Se você tiver a oportunidade, cara, você de escola pública, se você tiver a chance de fazer um cursinho preparatório vestibular, tenta a sorte, cara. Vai que você vai ganhar e muito. E se você tiver a sorte de fazer um curso técnico, pegue e faça. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde demais.